Na catequese de hoje, amados irmãos e irmãs, tendo sempre como pano de fundo retiro espiritual, como lhes falava na catequese última, hoje falaremos um pouco sobre o discernimento do Espírito. E ao longo dessas catequeses, estamos nos apoiando nas reflexões de um grande teólogo missionário esquerda Buffet. Discernimento do Espírito. O discernimento na vida cristã. A vida cristã equivale à sintonia e configuração com Cristo, participando de sua mesma vida divina. Esta realidade sobrenatural abarca também a integridade do ser humano, com suas luzes e sombras. É, pois, necessário certificar-se se a vida cristã integral corresponde de verdade à ação de Deus. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Haverá que distinguir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. A fidelidade aos planos salvíficos de Deus e às luzes e moções do Espírito Santo enviado por Ele pressupõe o discernimento de espírito, segundo a expressão paulina que encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo se refere aos carismas, cuja chave é a caridade, para distingui-los da ação de outros espíritos, como seria a natureza ou psicologia e o espírito do mal. Por isso dirá também São João, referindo-se à possibilidade de falsos profetas: examinai os espíritos para ver se são de Deus. O discernimento é, pois, a busca da autenticidade cristã para acertar na vontade de Deus. Na história da espiritualidade, da evangelização, se deu sempre grande importância ao discernimento do Espírito. Basta recordar as normas de Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ou de São João da Cruz, na direção espiritual e no caminho da contemplação. A lógica do Espírito nem sempre segue as regras normais do pensar e do atuar humano, embora nunca se oponha à verdade e ao bem. À luz da palavra de Deus, discernir significa examinar, estimar, escolher, distinguir, escutar. É sempre uma crítica feita à luz da palavra de Deus e da história salvífica. Um discernimento feito à luz da palavra de Deus e da história salvífica. Para o cristão, será especialmente a partir da encarnação e redenção. Efetivamente, a palavra de Deus, sempre viva, comunica novas luzes para dissolver as situações novas que se apresentam no caminhar espiritual e apostólico. O discernimento de espíritos é um dom do mesmo Espírito Santo. Por isso, é necessário pedi-lo e preparar-se para recebê-lo. Não se deve confundir as luzes e emoções do Espírito Santo com as preferências personalistas ou particulares de grupo. O espírito do mal se mostra na soberba, na falta de caridade, no ódio, na confusão, na desesperação, na ânsia de possuir, dominar e desfrutar. O espírito natural, à parte das desordens e debilidades, se mostra na valorização excessiva do êxito, da eficácia, do fruto imediato, do sentir-se realizado, da lógica humana. O Espírito Santo não se pode conjugar com o espírito mau, mas pode sanar e salvar o espírito natural, dados psicológicos, sociológicos, etc., orientando-o para o melhor serviço de amor e de verdadeira eficácia evangélica. Campos de discernimento. Os campos de discernimento costumam concretizar-se no caminho de contemplação e perfeição, na própria vocação, nas mudanças e situações e de estado de vida, nos fenômenos extraordinários, nas novas luzes e emoções, nas situações pessoais, comunitárias e sociais.
nas eventuais mudanças estruturais. São campos onde se dá, onde se pede, onde precisamos fazer um discernimento. O discernimento pode ser pessoal e comunitário, embora também possa referir-se a situações sociais e eclesiais. Sempre há que recorrer aos conteúdos da revelação, tal como se conservam na tradição eclesial, porque o Espírito Santo, que faz com que os fiéis possam entender os ensinamentos de Jesus e o seu mistério, é Ele que faz discernir os sinais dos tempos, os sinais de Deus que a evangelização descobre e valoriza no interior da história. Sinais e meios para discernir a ação do bom Espírito. Não há regras exatas para discernir, visto que o Espírito sopra onde quer, transcendendo os cálculos da lógica humana. Ordinariamente, os santos se basearam nas linhas evangélicas do caminho pascal de Jesus, o deserto da oração e do sacrifício, o serviço humilde e caritativo aos pobres, a atitude de gozo ou de esperança sobra sobre toda a humana esperança. A luz e a ação do Espírito vão, pois, pelo caminho da oração, do sacrifício, da humildade, da caridade, da esperança. A força do Espírito quer mostrar-se por meio da debilidade humana. Quando sou fraco, então é que sou forte. Na vida espiritual e apostólica, pessoal e comunitária, os santos, que são as pessoas mais experimentadas nas vias do Espírito, deram grande importância à serenidade, à paz ou ao gozo do coração que só Cristo pode comunicar como um dom do Espírito Santo. Quando se empreende um caminho novo, essa nota de paz evangélica indica que existe a caridade. Transformá-lo todo em uma nova possibilidade de doação a Deus e aos irmãos. É a caridade vivida na comunhão eclesial como reflexo de Deus amor, a que julga ou discerne qualquer carisma. Só é possível discernir bem quando se entra na liberdade interior de não condicionar-se a preferências humanas. Assinalam-se sempre os meios de discernimento: oração, como sinal de humildade e confiança em Deus; consulta, como sinal de comunhão com os irmãos; exame das próprias inclinações, experiência dos santos, estudo dos critérios da igreja. Tudo isso ajuda no processo de discernimento. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê o seu Espírito e que saibamos viver sob a ação da graça, dóceis ao Espírito, o grande processo permanente e constante de discernimento em nossa vida. Deus a todos abençoe.